Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Iniciação ao Tantra. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto sensorial dessa filosofia comportamental tão fantástica. Meu nome é Roger Ramos, sou mentor de autodesenvolvimento e vamos para mais um vídeo. No meu processo de mentoria, eu sempre busco desenvolver ao máximo a sensibilidade do meu cliente, pois o único caminho para que a pessoa comece a entender conceitos e propostas intangíveis é desenvolvendo a sensibilidade dela. E é por isso mesmo que a filosofia comportamental do Tantra busca desenvolver ao máximo os sentidos do seu praticante, pois os sentidos muito bem desenvolvidos, eles se transformam em uma arma poderosa de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E é por isso que no Tantra existe o tal do aspecto sensorial, porque através dos sentidos você vai evoluir e encontrar respostas. Nós temos uma vivência muito opaca dos nossos sentidos, da nossa visão, audição, etc. Mas quando esses sentidos são desenvolvidos ao seu máximo potencial, você começa a perceber outras camadas de realidade. Você começa a desenvolver uma sensibilidade multidimensional. É o caso de pessoas que conseguem perceber cor em um sabor, cor e forma em um som. Esse fenômeno é conhecido como sinestesia. Mas existem muitas informações e muita sabedoria nos estímulos comuns que nós somos bombardeados diariamente. Só que essa sabedoria só pode ser acessada por sentidos muito aguçados, desenvolvidos por certas práticas que o Tantra possui. E eu vou dar aqui para vocês exemplos bem práticos de qual seria a vantagem de desenvolvermos o nosso sistema sensorial. Imagine só essa possibilidade, através das técnicas que o Tantra possui, você desenvolver a sua visão ao ponto de ver emoções, ver pensamentos, ver sons. Por exemplo, você ver o que uma pessoa está pensando, ver o que uma pessoa está sentindo. Imagine você em uma reunião com várias pessoas e você, quando alguém estivesse mentindo para você, uma luz vermelha piscasse ao lado dela. Imagine o tanto de enrascada que essa habilidade poderia livrar você. Já com um tato desenvolvido, poderíamos ter a possibilidade de ler um livro tocando. Também desenvolveríamos a habilidade de tocar em objetos e saber toda a história dele e também a função desse objeto. Aí você pegaria, imagina um componente eletrônico e você saberia para que ele serve, como instalá-lo, como consertá-lo. Isso é uma capacidade que um tato muito bem desenvolvido pode alcançar. Ou então você tocar a mão de alguém e automaticamente você perceber quem é aquela pessoa, a história dela, o que é que ela está fazendo ali, quais as intenções dela com você. Imagine então as possibilidades desse tipo de sensibilidade tão aguçada. Porque quando a gente entra nesse mundo da sensibilidade, a gente sempre imagina alguém com cara de bobo, pintando uma tela, ouvindo música, meio maconheiro, assim. Não, existem funções práticas para a sensibilidade. Ela pode realmente salvar sua vida. Aqui recentemente no meu estado, todo mundo deve saber do acidente de Brumadinho. E foi relatado que alguns animais ficaram muito agitados antes da barragem se romper e muitos fugiram antes do rompimento da barragem. Então você vê, um sensorial mais desenvolvido dos animais possibilitaram que eles salvassem a vida. Imaginem se aquelas pessoas tivessem essa possibilidade. Aquela tragédia seria amenizada demais, ou então na verdade seria até corrigida, porque todos perceberiam essa possibilidade e tomariam uma providência. O olfato, por exemplo, ele, além, claro, de você perceber cheiros imperceptíveis para a maioria das pessoas,
o olfato desenvolvido, ele se transforma em um órgão de premonição, né? O nariz se transforma em um órgão de premonição. É por isso que tem aquele dizer popular de isso não está me cheirando bem, porque realmente o nariz ele tem essa capacidade de perceber, não é, o futuro quase. Porque eu não vou explicar aqui para não ficar muito complicado como é que isso funciona, mas o nariz ele é muito interessante. É uma das habilidades mais confusas de se lidar, porque você percebe realmente coisas que ninguém nota, né? Então você conhece uma pessoa e não gosta daquela pessoa e se afasta, e às vezes a pessoa é super bacana, super empolgada. Eu mesmo sofro demais com esse troço, com essa habilidade do nariz, né? Porque eu invoco com alguém, todo mundo acha que eu sou maluco, mas depois todo mundo vê que aquela pessoa realmente era uma pessoa complicada de se conviver. Depois nós temos a audição. A audição te daria sim possibilidade, né, de ouvir seres em outra vibração e aprender com eles, tá? Ouvir sons inaudíveis, perceber notas musicais, apreciar uma música com a audição aguçada, ela te catapulta para um estado de êxtase quase que automaticamente, tá? Mas uma das possibilidades que eu acho mais interessante é de você desligar os ouvidos quando isso lhe convier, né? Na verdade, quando você consegue dominar os sentidos, né, desenvolvê-los, você consegue sim desligar qualquer um. Imagine a possibilidade de desligar o tato, né? Em uma situação de dor e sofrimento, você desligar o tato e parar de sentir uma região que não convém naquele momento. Da mesma forma que você obteria, né, essa capacidade de aguçar os sentidos, você também ganha a habilidade de desligá-los quando lhe convém. Mas mesmo com toda essa possibilidade, nós percebemos que muitas escolas de autodesenvolvimento optam por renegar, por reprimir, né, por torturar, né, e por trancafiar os sentidos. Por que que isso acontece? Por que que eles têm tanto medo dos sentidos? Por que que eles têm tanto medo do prazer? Bom, é porque os sentidos mal trabalhados, né, o nosso corpo sensorial mal trabalhado, ele realmente pode desenvolver vícios cáusticos e te aprisionar, né, a uma vida de vícios. E você vai perder realmente o contato, né, com a sua alma superior. Aí, como algumas escolas, né, perceberam isso, né, que o ser humano sempre ficava preso aos vícios gerados pelos sentidos, as escolas optaram por trancafiá-los. Só que isso causa uma porção de doenças psíquicas e físicas, né, no praticante desse tipo de técnica. É que, na verdade, essa escola é o Brahmacharya, né, que é a escola oposta ao Tantra. Essa foi a filosofia comportamental que a nossa sociedade adotou, o Brahmacharya. Mas o Tantra opta pelo caminho oposto, que não é o de trancafiar, nem deixar os sentidos ao léu, né, assim, de forma instintiva, mal educados. O Tantra opta pelo desenvolvimento e pelo refinamento dos nossos sentidos, pelo refinamento do nosso lado animal. Reprimir os sentidos não faz o menor sentido, pois o nosso corpo é uma máquina de sentir prazer. Todas as partes que você tocar e acariciar, você vai achar agradável. Reprimir os seus sentidos é se condenar a uma vida miserável e sem sentido nenhum. Aguce os seus sentidos e comece a aprender com absolutamente tudo. Esse é o grande segredo da sensibilidade, aprender com o intangível. E então a sua vida se tornará uma arena de mestres, porque agora você aprende com as sutilezas. Pois você vai aprender com absolutamente tudo e então terá muito mais chances de se tornar uma pessoa próspera e plena. Então, chegamos ao final desse vídeo, espero ter ajudado. Esperem que muito em breve eu estou querendo montar uma live com vocês, né, para dar uma palestra sobre o aspecto matriarcal, sensorial e desrepressor do Tantra, e aí eu vou poder explorar esses temas de uma forma um pouco mais profunda. Então, até a próxima. Tchau, tchau.